Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. O reino de Élide, na região do Peloponeso, era governado por Álgias. Na juventude participara ele, juntamente com os mais famosos heróis gregos, inclusive Hércules, como um argonauta na lendária busca do velocínio de ouro. Conseguira Álgias, com esse fato, uma certa popularidade que, espertamente aproveitada com intrigas e bajulações, permitiu-lhe acercar-se do governo e assumir o trono de Élide como poderoso rei. Possuía ele uma característica muito própria. Não tinha a menor preocupação com a higiene. Era famoso pela imensa imundície em que vivia. Nos reinos vizinhos, todos sabiam das sujeiras desse rei, mas nos seus domínios ninguém as comentava, temeroso de represálias. Possuía Álgias um imenso rebanho bovino e o gado desse rebanho enxafurdava na fétida lama dos seus próprios excrementos, acumulados há mais de 30 anos. Eram milhares e milhares de bois que se amontoavam semimortos pela podridão daqueles gigantescos estábulos de quilômetros e quilômetros de extensão e que por todo aquele tempo nunca foram limpos. O estrume do gado acumulado em todos esses anos foi-se petrificando e formando uma sólida massa que quase encobria e imobilizava os animais já meio mortos com tanta sujeira. A fedentina era tão grande que ninguém se aventurava a aproximar-se daquela região. A população toda sofria doente com a inalação dos gases tóxicos que exalavam dos fétidos estábulos, cobrindo a região, mas ninguém reclamava com medo de represálias dos prepostos do rei, cada qual mais preocupado em bajular o vaidoso monarca e assim ser escolhido para ocupar altos cargos no governo do reino. De quando em vez, festas eram promovidas no reino, alguns bois eram abatidos e a carne distribuída gratuitamente entre a população carente. Era esta uma maneira que o rei tinha para diminuir as tímidas queixas dos moradores e tentar manter uma popularidade que era sustentada pelo medo. Havia entre Euristeu e Álgias, cada um monarca no seu reino, uma velada disputa de prestígio perante os demais reinos, cada um dos dois querendo parecer melhor que o outro. Disputa que sempre terminava em empate. Euristeu, cá do seu reino, conhece os aspectos mal cheirosos do seu colega Álgias. Sabe dos seus fétidos estábulos e do mal que eles causam à saúde da população do reino de Élide, que vive nas vizinhanças dos ditos estábulos. Arma, então, um plano para provocar o rei Álgias e, ao mesmo tempo, pensa em angariar simpatias da população de Élide, que mora próximo aos estábulos e que é vítima de seus gases tóxicos. Manda, então, Euristeu chamar Hércules, que meditando, pensando, refletindo, descansa, percorrendo os campos de trigo no interior do reino. Hércules se apresenta e Euristeu ordena: Hércules, vá ao Peloponeso, no reino de Élide, limpe os estábulos do rei Álgias e traga aqueles bois para mim. Hércules, consciente da obrigação assumida de obedecer a Euristeu, não discute a ordem recebida. Com uma reverência ao rei,
retira-se de palácio. Segue então para o reino de Élide. Vai executar mais um trabalho. Chegando aos domínios de Álgias, segue direto para a região dos estábulos. E após andar por algum tempo, percebe que se está aproximando dos tais estábulos, porque vai sentindo no ar, e cada vez aumentando mais, um forte mau cheiro, um fedor insuportável. Mas, curiosamente, as pessoas com quem Hércules vai se encontrando não sentem aquele mau cheiro. Sabem dos estábulos, mas não sentem a fedentina que os estábulos espalham, nem têm consciência do mal que ela faz. Dirige-se Hércules para onde ficam os estábulos e logo de longe põe-se perplexo pelas suas enormes dimensões. Cobrem os estábulos uma grande área de um terreno de baixada e, pelo visto, já àquela distância está repleto de gado. Com muito esforço, enfrentando a forte fedentina que se espalha por toda a área, aproxima-se mais, acerca-se dos estábulos. A perplexidade de Hércules aumenta ao ver o repugnante quadro de imensa sujeira à sua frente. Os bois, aos milhares, ocupam amontoados todas as áreas dos imundos estábulos e mal podem mover-se, afundados que estão na lama infecta dos seus excrementos que cobre toda a área. Resolve Hércules, então, fazer um reconhecimento da posição do inimigo, no caso a sujeira dos estábulos do rei Álgias. E enquanto vai pensando, meditando, refletindo sobre o que o espera neste trabalho, segue contornando os enormes estábulos, envolvido sempre pela forte fedentina. Caminhando em volta dos estábulos, passa por uma área onde correm nas proximidades, num ponto mais elevado do terreno, dois rios de límpidas águas, o Alfeu e o Peneu. Hércules segue em frente, acompanhando sempre o contorno dos estábulos. Concluída a fase de reconhecimento, para Hércules sob uma árvore e vai meditar, pensar, refletir no que fazer. E pensando, refletindo, meditando, adormece. E adormecido tem um sonho. No sonho aparece-lhe a deusa Atena que lhe diz: o que elimina a sujeira é água limpa. Ele desperta. Lembra-se dos dois rios, Alceu e Peneu, que vira ao passar no seu reconhecimento. Percebe que os rios correm a montante dos estábulos e uma ideia ocorre-lhe, e que, se posta em prática, vai resolver o problema da limpeza dos estábulos. Mas existe um outro problema. Lembra-se Hércules que Euristeu lhe ordenara limpar os estábulos e levar o gado para ele, Euristeu. Mas o rebanho não é de Euristeu, o gado é do rei Álgias. Mais uma vez está querendo Euristeu desonestamente uma coisa que não lhe pertence. E assim, conjecturando, lembrando-se talvez do episódio da corça dos chifres de ouro da deusa Ártemis, resolve Hércules ir procurar o rei Álgias. Apresenta-se em palácio e é conduzido à sala do trono, onde está Álgias, cercado de todos os seus ministros e assessores. Quando Álgias vê aquele gigantesco homem, musculoso, vestido numa pele de leão, ali propor limpar sozinho os seus imensos estábulos, dá enormes gargalhadas, no que é acompanhado por todos os seus ministros e assessores, que, curiosos a tudo, assistem e ouvem. Para limpar os meus estábulos, pensa Álgias, necessito de uns 100 homens, e por mais que eu tenha procurado, nenhum ainda aceitou até agora participar de tal empreitada, com medo dos mortíferos gases dali emanados. Hércules não se impressiona com as gargalhadas de Álgias, nem das dos seus ministros e assessores. Reafirma sua proposta de limpar aqueles estábulos, se Álgias concordar em pagar pelos serviços 10% do gado que for salvo.
Aljas, sabendo que o gado morreria todo se os estábulos não fossem limpos, e totalmente incrédulo quanto ao sucesso de Hércules, responde com voz falsamente solene, num humor forçado que arranca dos ministros e assessores discretos risos de cumplicidade e bajulação. Proposta aceita. Como pagamento pelos serviços de limpeza dos meus estábulos, você receberá 10% do gado que for salvo. Volta Hércules, então, para a região dos imundos estábulos, pensando: se Euristeu quer o gado para ele, e Aljas, em pagamento, me dá 10% do rebanho salvo, eu darei o gado que receber, e são muitos bois, para Euristeu. Problema resolvido. E vai pôr em prática a ideia que tivera a partir do sonho com a deusa Atena, quando ela lhe dissera: o que elimina sujeira é água limpa. A ideia era desviar as límpidas águas dos rios Alfeu e Peneu, que correm a montante dos estábulos, para dentro destes, e deixar que as águas correntes façam a limpeza, arrancando dali aquela podridão de sujeira e arrastando com elas a lama fétida dos excrementos arrancados. Como o empuxo de cada um dos rios isoladamente não era bastante forte para a realização dessa limpeza, tem Hércules, primeiramente, desviando o leito de um, que juntar os dois rios. Depois, desviou este leito, bem mais caudaloso, portanto, para dentro dos estábulos. Trabalho relativamente fácil para Hércules, e que foi feito em curto espaço de tempo. As águas invadem os estábulos, lavando-os completamente e levando com elas toda a podridão e sujeira. Mas surge um novo problema. As águas que forte levam a sujeira dos estábulos arrastam também com ela os bois. E lá se vai o gado todo descendo, arrastado pelas águas rio abaixo, misturado com a sujeira. Hércules, aturdido, entra em pânico. Tem que salvar aquele gado que vai sendo levado. Aproveita uma curva existente a jusante do rio. Pede ajuda a 2 caminhantes que passavam e, com a ajuda deles, faz uma barragem de pedras que dá passagem às águas com as sujeiras, mas retém o gado. Salva, assim, quase todo o rebanho. Salvo o rebanho, lá vai Hércules conduzindo aqueles milhares de bois para o rei Aljas, para juntos contarem o gado e fazer a partilha combinada. Ele então levaria o gado que lhe coubesse em pagamento pelo serviço prestado para Euristeu, como lhe fora por este ordenado. Chega, assim pensando, com o imenso rebanho a palácio, onde é introduzido, evidentemente sozinho, na sala do trono, a mesma onde fora anteriormente recebido. Em volta do trono onde se senta Aljas estão os mesmos ministros e assessores que ali estavam da vez anterior. E Hércules diz: eis aí o seu rebanho salvo, e os estábulos estão limpos. Agora vamos contar o gado e dividirmos. 10% a minha parte e a outra parte sua. Foi o pagamento que acertamos pelos serviços de limpeza dos seus estábulos. Nada disso, você está louco. Limpou os meus estábulos e eu pago. Sou um homem honesto. Sou um rei, mas pago pelo tempo que você levou fazendo o serviço, que, por sinal, não deve ter sido muito, porque você gastou bem pouco tempo para realizá-lo. Mas foi o que nós combinamos, diz Hércules. Acertamos que eu receberia pelos serviços de limpeza dos estábulos 10% do rebanho que fosse salvo. O tempo que eu gastei no serviço não importa. Eu tive que desviar as águas de 2 rios para limpar os estábulos. E depois, retruca Aljas, o gado morreu quase todo. O que nós acertamos é que eu receberia 10% do gado salvo, responde Hércules.
Que fique você com os bois que o rio levou, arremata Alges. Hércules, então, voltando-se para os ministros e assessores, os mesmos que estavam da vez anterior e que assistiram ao acerto, diz: Vocês todos estavam aqui quando acertamos o pagamento pelo meu trabalho. Ouviram o que foi acertado. Foi ou não foi acertado que eu receberia 10% do gado salvo em pagamento pela limpeza dos estábulos? Todos, desviando os olhares do olhar de Hércules, mantêm-se mudos. Hércules insiste na pergunta. O mutismo continua. Hércules continua insistindo, desta vez interrogando diretamente um dos ministros, o de aparência mais respeitável. O senhor estava aqui, neste mesmo lugar, assistiu a tudo o que foi combinado. Diga se o trato foi ou não foi este. E o ministro, o de aparência mais respeitável, desviando sempre o seu olhar dos olhos de Hércules, responde: Eu não me lembro de nada. Eu só sei que o nosso rei Alges é muito honesto, honestíssimo. É um rei. E se ele diz que acertou o pagamento pelo tempo gasto na execução do serviço, é porque assim foi. Hércules passa um demorado olhar, encarando todos aqueles homens ditos ilustres ali presentes. Lembra-se que, sob seus mandos e desmandos, estava sujeita toda a população daquele infeliz reino. Tem um ímpeto de revolta e uma enorme vontade de acabar com todos eles ali mesmo. Mas, pensando, meditando, refletindo, contém-se. Readquire a calma. Voltando-se para Alges, encara-o e, com a voz pausada e firme, lhe diz: Trato é trato e tem que ser cumprido. Ou você me dá os 10% do rebanho salvo que eu tenho direito, ou eu levarei o rebanho todo comigo. A ameaça de Hércules foi feita com tamanha segurança, com tanta firmeza na voz, com uma postura tão centrada, que Alges não teve dúvidas de que ele a cumpriria, e concorda em pagar a Hércules os 10% do gado, alegando, embora nunca haver concordado, e que nem sequer tinha discutido aquele pagamento, mas que aceitava por pura bondade. Deixa Hércules o rebanho de gado para Alges e volta para Micenas com os 10% do gado ganho pelo serviço que prestou ao rei. Chegando a Micenas, vai a palácio e entrega a Euristeu aquele imenso rebanho. Euristeu não sabe o que fazer com tanto gado. Morto de medo, corre e se esconde no vaso de bronze e nem quer ver a imensidão do rebanho. O que vai Hércules fazer com todo aquele gado? Ele distribui o gado com os pobres, com os famintos, ficando com alguns bois necessários para a sua manutenção por alguns dias. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.